Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Quais são os deveres do homem no mundo? Por que cultivar virtudes? Essas e outras dúvidas serão trabalhadas no programa de hoje, que tem como tema a virtude e o dever. Nossa convidada é Janaína Alves, do Instituto do Esclarecimento e Família, do Centro Espírita Caridade O Caminho, em Goiânia. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada, Marli. Olá, caros irmãos, companheiros, que Jesus nos abençoe a todos nesse instante. Janaína, o que é o dever? Um tema tratado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Nós temos no capítulo, Marli, do Evangelho Sede Perfeitos, a definição do dever. O dever é a lei, é da lei da vida. E nós temos a obrigação de cultivar o dever, tanto para conosco quanto para com o nosso próximo. Então, é da lei, né? É uma lei divina. Então, o dever não é apenas aquela obrigação das nossas tarefas, das nossas atividades profissionais. Ele vai além disso, né, Janaína? Vai além. Como está no Evangelho, né, o dever para com o nosso próximo, a nossa obrigação moral realmente, né, como você disse, que vai além dos nossos compromissos, dos nossos deveres materiais. É a nossa obrigação moral para com o nosso próximo. Por que ainda, Janaína, é difícil para o homem no mundo cumprir certos deveres? Muito bem. Nós estamos ainda muito ligados às coisas materiais. E estamos envolvidos com as nossas próprias problemáticas, né? Com os nossos compromissos materiais, aquilo que nos atrai materialmente. Então, tudo isso dificulta para nós, para com que nós cumpramos o nosso dever, a nossa obrigação moral. Então nós ficamos preocupados ainda com as questões físicas, as questões materiais e, de certa forma, nos esquecemos um pouco do compromisso moral, do dever moral de auxiliar, de prestar socorro aos nossos irmãos, de vivenciar o que está no Evangelho, que foi exemplificado por Jesus. E esse dever traria para nós uma paz de consciência, o sentido verdadeiro da felicidade. Exatamente. Aquela tranquilidade de sabermos que temos condição de ir além do que é imposto pela nossa situação profissional, do que nós devemos como cidadão, mas aquilo que realmente vai além, que busca fazer algo mais em benefício do nosso próximo. É a sensação do dever cumprido. Exatamente. Janaína, o que poderíamos concluir que é o dever maior do homem para com a humanidade inteira? Essa pergunta, Marli, é muito interessante e nos faz realmente refletir no que seja essa humanidade. Quem é essa humanidade? Como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, a humanidade toda inteira, né? Seriam os nossos irmãos realmente, todo nosso próximo, nosso semelhante, todos aqueles que convivem conosco. Então, muitas vezes a gente pensa como fazer o bem, a quem fazer o bem, né? Será que o meu compromisso se estende só ao seio familiar, àqueles que convivem comigo todos os dias? Mas nós sabemos que a humanidade da qual se tratou Jesus refere-se a todas as pessoas que se acercam de nós, né? Enfim, todos nós somos irmãos em humanidade, independente de credo, independente de posição social, independente de o que quer que seja a sua distinção, mas somos todos irmãos. E nós devemos nos lembrar disso para que nós tenhamos condição de realmente auxiliar, ou seja, auxiliar o nosso próximo mais próximo, sempre que isso
for solicitado de nós, sempre que tivermos essa oportunidade. E quando nós cuidamos do meio em que nós vivemos, cada um fazendo a sua parte, nós vamos ao fim de um longo caminho, de uma longa jornada, acabar resultando uma humanidade mais feliz. Exatamente. À medida que nós compreendemos que a cada dia, a cada instante, você pode realizar uma boa ação, você pode oferecer um gesto de solicitude, de afabilidade a alguém, você pode ser indulgente, paciente para com o seu próximo, e ao mesmo tempo que essa transformação ela é feita em nós, também nós estamos propiciando isso aos outros. Então, de certa forma, nós vamos modificando todo aquela situação ao nosso redor, seja no lar, no trabalho, enfim, aonde quer que estejamos convivendo, nós vamos levando essa oportunidade de transformação, de modificação, e cada um fazendo ali a sua parte para que haja essa mudança. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema A Virtude e o Dever. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, o que Ele quis recomendar aos homens? Muito bem, nesse capítulo do Evangelho, um dos mais belos que nós podemos observar, Jesus nos conclama realmente ao exercício da caridade, do amor ao próximo, através do exercício mesmo das virtudes, da prática do bem, e dessa forma nós poderemos realmente ir nos aproximando mais de Deus, nos aproximando mais desse estado de melhora, de perfeição que um dia nós alcançaremos, e que muitas vezes nós temos a preocupação de achar que está muito longe de nós alcançarmos, muito distante de nós. À medida que nós vamos trabalhando, que nós vamos exercitando, nós verificamos que todos nós temos condição de alcançar esse estado de espírito, né? Essa pureza espiritual. Ora, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, se Deus está constantemente velando por cada um de nós, primeiro enviando o seu Filho, né, bendito que é Jesus, para nos auxiliar, para nos exemplificar todas essas virtudes, exemplificar o amor na sua verdadeira pureza. E o modelo de perfeição. E o modelo de perfeição, nosso guia, né? Então, esse modelo é o que nós devemos seguir. E com verdade,
acreditando que, seguindo os passos de Jesus, nós realmente conquistaremos esse estado de perfeição, porque Deus, Ele quer que nós sejamos bons, que nós sejamos perfeitos um dia, mas precisamos trabalhar, precisamos realmente confiar que nós podemos ser melhores do que somos. Janaína, o que é a virtude? Bom, a virtude é um conjunto de sentimentos nobres, sentimentos que nós devemos cultivar constantemente, exercitar, como se cria hábitos saudáveis, né? Então, a virtude são todos esses sentimentos que nos aproximam de Deus. A paciência, a tolerância, a indulgência para com o nosso próximo, para com os seus defeitos e até mesmo para com os nossos próprios defeitos, nossos próprios erros. Então é todo esse conjunto de sentimentos sublimes que vão possibilitando essa aproximação nossa para com Deus, para com os espíritos abnegados que velam constantemente por nós, que nos orientam, que nos alertam através de mensagens, né, das leituras edificantes. Então, a virtude é isso, é o conjunto desses sentimentos. Janaína, nós sabemos que o bem e a virtude está em estado potencial em nós, na nossa consciência. Então, ao desenvolver, ao trabalhar, poderíamos já alcançar esse estado pleno das virtudes em nós? Olha, Marli, acreditamos fielmente que sim. Pelo que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo que nos diz toda a doutrina espírita, que tem sido bastante clara e segura nesse sentido. Então, através desse exercício, o exercício realmente da prática do bem e da nossa transformação íntima, fará com que nós realmente consigamos conquistar esse estado, né, de perfeição, de melhora, de transformação moral que nós tanto necessitamos. De sermos virtuosos, exatamente, né? Janaína, qual a necessidade de desenvolver essas virtudes nesse momento de transição planetária? Olha, nós necessitamos muito desse amor, né? da presença do amor de Deus entre nós nesses instantes. Sabemos que o nosso planeta passa por esse momento de transição e que é um momento necessário. É um momento necessário para que espíritos tenham condição de perceber a sua situação, de perceber a necessidade de mudança, de transformação íntima. E nós precisamos estar cada vez mais firmes na nossa fé, e também na prática do bem, da caridade, para que nós possamos auxiliar o nosso próximo e termos condição de também alcançar esse momento de transformação, de também aproveitar essa oportunidade e nos transformar intimamente, nos tornando melhores do que somos, do que já fomos, e auxiliando o nosso próximo também, para que ele possa se tornar melhor, para que ele possa ver a fé, né? Ver a esperança de um mundo melhor, um mundo mais feliz. Podemos viver no mundo, por mais turbulento que ele seja, sem ser do mundo. Exatamente. E isso é uma prática essencial que nós devemos, nos dias de hoje, diante de tanta violência no mundo, de tantos desajustes, até mesmo verificamos tanta dificuldade no lar, dificuldade porque passam as famílias. Então nós pensamos nisso, né? Pensamos que realmente nós precisamos estar no mundo, sim, precisamos trabalhar, né? Ganhar o nosso pão de cada dia, porém percebendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. E essa vida
né, de onde nós viemos, para onde nós retornaremos, é que realmente nós devemos levar algo. O que nós iremos levar? Iremos levar justamente as virtudes conquistadas, né? As nossas tendências más sendo transformadas, né? As nossas ações ruins transformadas em boas ações, e com isso transformando todo o nosso ser, o nosso íntimo, para que nós possamos levar aquilo de melhor que conquistarmos aqui. Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema a virtude e o dever. A virtude por si só basta? Como ela pode se tornar uma virtude ativa? Muito bem, Marli. Nos lembremos de outra passagem do Evangelho que nos fala sobre a fé. A fé sem obras é morta. Então, podemos nos referir à virtude praticamente da mesma forma. A virtude precisa ser exercitada, todas as virtudes precisam ser exercitadas. E praticando, exercitando, é aquela questão de criar realmente bons hábitos. Dessa forma, nós vamos internalizar isso em nós. Ou seja, o que hoje para nós é uma dificuldade, amanhã, com a vivência, com a prática constante, nós teremos isso como algo natural em nós, né? Como a paciência, por exemplo. A paciência é uma virtude que nós precisamos exercitar no dia a dia, em cada local de trabalho, no nosso lar principalmente, com os nossos filhos, nossos familiares. Então é uma prática diária, uma prática constante, que vai fazendo com que isso se torne para nós algo natural, como levantar pela manhã todos os dias e escovar os dentes. Então é algo tão natural que fazemos quase que mecanicamente, mas a virtude nós vamos exercitar para que nós tenhamos condições de fazer natural, mas também com amor, né? Com dedicação. Então precisamos realmente praticar. Muitas vezes não estamos fazendo o mal em si, mas o fato de permanecermos, Janaína, na ociosidade, não fazer o bem, isso já é o mal. Exatamente. Nós lembramos aí, né, que realmente o mal é a ausência do bem. E todas as vezes que temos a oportunidade de fazer o bem e deixamos de fazê-lo, automaticamente abrimos o espaço para o mal, para que sintonizemos com os nossos irmãos que estão ali esperando a oportunidade de realmente fazer algo que não é bom, de prejudicar de certa forma a nós e aos outros. Então precisamos buscar todas as oportunidades de fazer o bem, de praticar o bem. As pessoas possuem diferentes funções na sociedade.
sendo que umas estão no papel de autoridade e outras no papel da obediência. O que o Evangelho segundo o Espiritismo recomenda para que esta relação seja harmônica, seja cristã? Nos lembremos mais uma vez, não é, Marli, que realmente o que nos concita o Evangelho segundo o Espiritismo nesta passagem é que nós também tenhamos olhos de ver o nosso próximo assim como Deus nos vê, igualmente. Então todos nós somos iguais perante Deus, todos nós temos condição de nos melhorar, todos nós somos filhos do mesmo Pai, criados para sermos melhores, para sermos perfeitos. E mesmo estando numa situação hoje onde eu sou ou eu tenho algum poder ou em minhas mãos eu estou coordenando ou estou dirigindo uma empresa, enfim, em uma situação de poder, nos lembrar que amanhã eu posso estar numa outra situação. A lei da reencarnação, ela nos possibilita muito isso e nos dá várias oportunidades de hoje estarmos na situação de comando e amanhã na situação de obediência. Então nós devemos nos lembrar disso para que nós façamos sempre aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então nos lembrar que se hoje eu sou mãe, né, estou ali direcionando aquela alma, estou responsável pelo seu crescimento moral, amanhã eu posso estar na situação de filho e gostaria que minha mãe, como espírito, gostaria de receber essa atenção, de receber um bom direcionamento, de receber essa educação moral necessária a todos nós. Então, se nós nos lembrarmos sempre disso, veremos que há possibilidade de existir uma harmonia entre aquele que hoje é comandado e aquele que está no comando, entre aquele que hoje dirige e aquele que obedece. Não é? Então nós podemos mudar de posições, por isso temos que ter cuidado com o que fazemos hoje, porque amanhã vamos colher o resultado das nossas ações, né, Janaína? Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Janaína, como a doutrina espírita pode auxiliar na aquisição do dever e da virtude? Olha, a doutrina espírita, ela nos beneficia de muitas formas e nos beneficia com a oportunidade de estudo, de esclarecimento das nossas almas e uma oportunidade muito bendita que é a da prática do bem, de vivenciar o que está no Evangelho de Jesus e vivenciar realmente o que Jesus exemplificou a nós. Então, todas essas virtudes que nós citamos aqui, outras que nós deixamos de citar, mas que são importantes também, nós temos a oportunidade de praticar a caridade, praticar o bem, né? Praticar o amor realmente ao próximo, amor fraterno, amor desinteressado. Então, dessa forma, e isso a doutrina espírita nos possibilita, graças a Deus, nós estaremos aí colocando realmente, né, o nosso dever como cristão em prática, não é? A Casa Espírita oferece oportunidades para exercitarmos a reforma íntima. Quais seriam estas atividades? Olha, a Casa Espírita tem sido para nós a verdadeira escola das nossas almas e uma escola bendita por nos possibilitar essa oportunidade, exercitando através do trabalho no bem, através dos postos de assistência que nós chamamos, né? São unidades vinculadas às nossas casas espíritas, onde nós temos oportunidade de trabalhar com os nossos irmãos que estão em dificuldades, irmãos que necessitam realmente de auxílio tanto material quanto espiritual, mas que nós levaremos o auxílio espiritual, o esclarecimento
através da doutrina espírita, e com isso é um exercício, é um grande laboratório para nós da prática da caridade. Nós temos na Casa Espírita os cursos que também nos auxiliam na nossa formação como educadores mesmo de almas, e nos auxilia a essa transformação que nós precisamos realizar em nós mesmos, através da reforma íntima, através dos estudos e de um programa específico de reforma íntima que vai nos dar a oportunidade de a cada dia tentar melhorar um pouquinho, estimular em nós uma virtude, estimular em nós pensamentos sublimes, pensamentos edificantes. Então, a doutrina espírita, a Casa Espírita em si, tem nos possibilitado muito, né, auxiliar tanto a nós quanto ao nosso próximo. Você falou num programa de reforma íntima. Existe uma metodologia traçada para quem deseja iniciar esse processo de mudança interior? Existe, e é um programa muito tranquilo, é um programa que nós podemos iniciar a qualquer momento, né, de buscar uma leitura edificante todos os dias, realizar o culto do Evangelho no nosso lar, que é importantíssimo, né, para a modificação de todo o ambiente do nosso lar e a nossa modificação íntima. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação. Agradecemos a presença da Janaína conosco e agradecemos também a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que Deus nos abençoe.